TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher. Oferecimento: Elevare Pisos e Acabamentos. Marmoraria Império. Referência em cortes finos. Sara Cosméticos. Móveis, acessórios e cosméticos. Olá, mulheres! Estamos começando mais um programa Papo de Mulher para vocês. Hoje vou entrevistar a Daiane Lima da Silva, que é a proprietária da Lanita Salgateria. E também você acompanha aqui os nossos quadros com dicas especiais das nossas profissionais especializadas para vocês. Tudo aqui no Papo de Mulher. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Martins e estamos de volta mais uma semana com o nosso quadro Espelho, Espelho Meu. E hoje eu venho contar para vocês um segredo de cabeleireiro. Qual é? Quais são as curvaturas dos cachos? É isso mesmo. Eu vou falar com vocês sobre as curvaturas e você vai falar qual que é a curvatura do seu cabelo. Você que é cacheada, você pode saber a curvatura e, além de tudo, utilizar produtos apropriados aí para o seu cachos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vocês sabiam que existe mais de 9 tipos de cachos? É isso mesmo, 9 tipos. E quais são esses cachos, Pri? Temos os cachos 2, 3 e 4. Como assim? 2A, 2B e 2C. E também temos 3A, 3B e 3C. E, por último, o 4. 4A, 4B e 4C. O tipo 2, que são os 2A, B e C, são os ondulados. Então, o 2A são mais solto, o B são mediano e o C são aqueles que são mais apertadinho, aquelas curvaturas um pouco mais ondulada. E o 3 são os cachos mais definidos, né? São mais espessuras mais densas. Então, são cachos 3A, os cachos largos e soltos, 3B, os cachos mais médio e o 3C apertados e definidos. E por último, os cachos mais crespinhos. Então, o 4A, que são aqueles bem pequenininhos, aqueles bem definidinhos. Os 4B, que é o zigue-zague, que são os menos definidos. E por último, o 4C, que são aqueles que são mais indefinidos, são aqueles mais porosinhos. E aí, gente, já descobriu qual é a curvatura do seu cacho? Se é o 2, o 3 ou o 4? Fica essa dica aí para você. Descubra qual é a curvatura aí do seu cachinho para você saber quais são os tratamentos. E não se esqueça, utilizar sempre produtos naturais e fazer aquela boa finalização. É isso aí, gente. Fiquei muito feliz de passar aqui de novo e dar mais dicas para vocês. E não perca na próxima semana no nosso quadro Espelho, Espelho Meu, temos mais dicas para vocês. Se você tem uma turminha como a minha, com uma fome de leão, a melhor solução é Camilo Doceria. São vários sabores. Escolha pelo Instagram e faça o seu pedido pelo WhatsApp, que eles entregam no conforto do seu lar. Estamos aqui com a Daiane Lima da Silva. Ela que é uma empreendedora de sucesso, trazendo pra gente o case dela,
que é a Lanita Salgateria, e vai contar um pouquinho da história pra gente. Daiane, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui presente hoje. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente como começou a Lanita. A Lanita, ela começou de uma forma trágica, mas o trágico deu certo, né? Eu tive um problema de saúde e eu trabalhava em empresas, né, CLT, e aí devido ao meu problema de saúde eu tive que me afastar. E aí eu me vi, eu precisei procurar um mercado de trabalho, né? E aí eu já tinha a oportunidade, né, que eu já tinha uma máquina em casa que meu esposo comprou, e aí foi aí onde eu decidi iniciar. E aí eu comecei a fazer, mas só para gerar uma renda, nada, não tinha interesse em virar uma empresa. Mas foi tomando uma proporção, tudo foi caminhando, fluindo, Deus foi abençoando. Então, cada dia que passa a gente está crescendo, né? Estamos há 2 anos e meio já no mercado. E como começou? Conta um pouco pra gente do que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Que de repente você olhou e falou, tá, vai ser isso. Pela proporção que tomou, né? Eu iniciei num cômodo na minha casa. Então, depois disso, eu construí um espaço dentro do meu quintal para atender uma demanda que foi tão grande. E aí chegou um tempo, que foi no início desse ano, que esse espaço já se tornou pequeno. E aí eu fui obrigada a abrir uma loja. Aí hoje nós temos uma loja que fica na Morada do Sol, desde janeiro. E a cada dia que passa, ela está só aumentando. A gente já está com um projeto de ampliar a loja, de abrir uma segunda loja, porque a demanda é grande. E conta pra gente que deve ter um toque especial para isso tudo acontecer, porque de repente você não tinha interesse, começa a criar o interesse e cria um laço. Sim. Começa a gostar daquilo e joga umas pitadas de um toque a mais ali, que dê um sabor diferente. É um amor, assim, eu sou muito seletiva para alimentos, então assim, eu sempre busco o melhor. Então, quando eu comecei a fazer, eu queria entregar o melhor. Eu sempre comprei todos os produtos de qualidade, porque é daí que inicia, né? A qualidade inicia dos produtos que você compra para produzir. Então, eu sempre comprei produtos de alta qualidade e eu sempre fiz aquilo que eu gosto de comer. Então, eu fiz como se fosse para mim. Sim. Então, por isso que eu acho que deu tanto certo. Foi amor, né? Sempre coloquei amor e dedicação. Eu nunca visei o dinheiro, eu sempre visei no que o meu cliente ia comer e ele ia me dar um feedback. Então, eu sempre busquei um feedback positivo. E aí, por isso que deu tanto certo, né? Graças a Deus. Porque comida, a gente fala que a gente come com os olhos, a gente come com o nariz, porque, né, o cheirinho, o aroma gostoso. E a gente come depois, né, realmente o ato de comer, de sentir o gosto, o sabor e tudo mais. Então, isso é muito satisfatório. É verdade. Faz muito parte da nossa vida social. Ainda mais a questão de salgadinho, que a gente pensa em festa, a gente pensa logo em salgado. E como que foi hoje? Você tem quantos funcionários? Hoje nós somos em 3, né? Eu tenho 2 funcionárias e eu ajudo um pouco lá na loja também. Porque, querendo ou não, né, é o olho do dono que engorda o boi. É verdade. É verdade. A gente tem uma demanda bem grande e o salgado, assim, é uma coisa que demanda muito. Mas precisa do ser humano ali, né, pra estar... Acho que é muito tato, né, com muito o cliente. tato. Porque comida é uma coisa muito próxima. Sim. Então, você acaba se aproximando da pessoa, sabe o gosto que alguém gosta do salgado mais clarinho, mais queimadinho. É verdade. Né, uma coisinha assim, outra assada. E acaba surgindo, acho que até mesmo sugestões, inovações, enfim. Sim. Sempre, Sim. né, é muito satisfatório. Eu acho que é muito satisfatório. Esse acho que é a recompensa de quem trabalha com comida. É verdade. Eu falo que dinheiro nenhum no mundo paga um feedback positivo do cliente. Então, a gente sempre está inovando. Tem muitos clientes que me pediram quibe, a gente incluiu, né, no nosso cardápio. E esse público vegano aumentou muito, né? Sim, nossa, então, isso é ótimo. E aí a gente já tinha, né, o de brócolis e agora nós lançamos de alho poró. Ai, que está sendo um sucesso, é uma delícia. Eu vou experimentar. Prova. Não, eu acho muito. Eu não sou vegana, nada disso, mas eu gosto muito de legumes, gosto de coisas diferentes. Uhum. Que é isso, né? É sentir gostos diferentes, experimentar novas sensações.
E acho muito interessante isso, porque olha como você está dentro da casa de tanta gente, Sim, de uma forma muito íntima, exatamente. que é o que a pessoa está comendo, que é aquele momento dela, de família. Exatamente. Então, assim, a gente olha pelo lado empreendedor, mas tem um lado que eu acho que é da mulher, da matriarca, da família, Exatamente. De que pensar acaba em todos. enlaçando. Sim, Então, acho que é por isso que deu tão certo. eu também acho. Agora, eu vou dar uma sugestão, não sei se já tem. Eu acho que deve ter alguma coisa. Churros, um docinho, um Nós negocinho. fazemos. Eu acho muito justo. Acho muito É uma válido. delícia. Acho Quem muito prova, válido. apaixona. Porque é a contratura do doce com salgado gostoso. É verdade. Que o brasileiro gosta. A gente gosta do agridoce, a gente Sim. gosta, né, do sabor. Eu acho que eu provei. É que, assim, geralmente quando tem salgado, eu vou pelo salgado. Aí, quando eu tô na fase do doce, é só doce. É só doce. Entendeu? Mas eu vou prestar mais atenção, mais de perto, nessa experiência também. É muito bom. É muito bom. E aí, para os próximos passos, o que você tem aí em mente agora? Natal, Ano Novo, pessoal já começar a fazer sua reserva, happy hour? Natal é uma demanda, assim, enorme. Então, a gente sempre orienta os clientes, né, tá fazendo o pedido antes, antecipado. Porque nós conseguimos atender uma grande demanda, né? Nós temos um estoque muito grande, pronta entrega. Porém, tudo tem limite, né? Então, Tem que ser planejado. tem que ser planejado. Então, quanto antes a pessoa conseguir fazer o pedido, melhor. Porque, geralmente, por conta das confraternizações, e aí no final do ano fica bem, bem corrido. E a gente está fazendo um investimento na loja, né? Para estar atendendo maior, né? Uma demanda maior ainda. Nós vamos colocar algumas fritadeiras a mais para conseguir aí atender o máximo de pessoas possível. E tem uma dica também, pessoal. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista e ela me contou que ela tem todo um controle de qualidade dela até do tempo que o salgado foi frito. Ou seja, você vai chegar, vai fazer sua encomenda, ir lá retirar e tem um tempo aceitável dela, do padrão dela, para você retirar. Ou seja, você vai tirar o seu salgado ainda quentinho, crocantinho, entendeu? É um diferencialzinho de quem entende do assunto. É isso que a gente gosta e é isso que a gente vê a qualidade e também o carinho pelo que está sendo ali servido. Não é apenas uma venda, é algo muito maior que isso. E é isso que a gente agradece a sua participação, por compartilhar com a gente um pouco da sua história, um case de sucesso que pode trazer, de repente, aí outras mulheres, pode te motivar, incentivar a descobrir uma nova coisa para você. Sim. Obrigada, Daiane. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Sara Cosméticos é o seu destino completo para tudo o que você precisa no mundo da beleza e estética profissional. Nossa loja oferece uma ampla variedade de móveis de alta qualidade para salões de beleza e uma linha completa de cosméticos profissionais. Fornecemos produtos descartáveis para clínicas e salões, garantindo que você tenha tudo o que precisa para oferecer serviços de beleza com segurança e higiene. Visite nossa loja hoje e descubra as melhores soluções para o seu negócio de beleza e estética. Sara Cosméticos, Rua 24 de Maio 1393, Centro. WhatsApp 19 99631 7992. Ou visite nosso site www.saracosméticos.com. Como funciona a consulta inicial da harmonização facial? Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgiã dentista, biomédica, pós-graduada em harmonização facial e hoje a gente vai conversar sobre a consulta ideal. Vamos iniciar a harmonização facial da forma ideal, daquela forma mais linda possível. Então, o paciente marca uma consulta de harmonização. Essa primeira consulta, ela é uma consulta mais demorada, sim. Então, eu sempre falo para os pacientes que vão a primeira vez no consultório, vai preparado porque a primeira consulta ela é mais demorada, porque a gente precisa conhecer o paciente, conhecer o organismo, e a gente só consegue isso numa conversa, uma conversa longa. Quais são os seus hábitos, o que você faz, qual a sua profissão, porque interfere muitas vezes em alguns procedimentos, alguns pós-procedimentos, então a gente precisa ter um leque bem grande de informações.
Então, essa primeira conversa ela é muito longa, né? É a primeira consulta. Nessa consulta, a gente pede exames de sangue, sim. Esse é o ideal, a gente pedir exames de sangue, marcadores inflamatórios, para ver como que está a imunidade do paciente, como que estão algumas vitaminas, principalmente aqueles fatores que são importantes na produção de colágeno. Então, eu tenho ingredientes para produzir colágeno, eu tenho ingredientes para estimular a beleza do meu paciente. Ele está inflamado, porque se ele estiver inflamado, tiver marcadores inflamatórios, eu preciso recuar um pouquinho, né? Preparar esse paciente, preparar esse meio biológico ali, né? Onde vai estar o meu material. Então, eu vou injetar o material ali no meio de células. Como estão aquelas células? Elas estão inflamadas? Não, elas estão saudáveis? Ok. Elas têm ingredientes para receber aquele material, por exemplo, um bioestimulador de colágeno, eu vou estimular a produção de colágeno, eu tenho material para produzir colágeno, tem ingredientes, vitaminas suficiente? Então, tudo isso eu vou avaliar, tanto nessa consulta inicial, né, tudo que o paciente me conta é informação, a gente fala que a clínica é soberana, então tudo que ele fala, informações de queixas, eu sinto muito sono, eu sinto pouco sono, o meu intestino é assim, meu intestino é assado. O intestino tem a ver com a harmonização? Tem, o intestino ele rege a minha pele, né? Então a minha pele é interligada ao meu intestino, né? Então eu tenho um intestino ruim, a minha pele ela não é saudável. Então eu preciso saber como que está, preciso conhecer o paciente. Se eu encontrar algum indício de patologia, algum indício de doença, eu tenho que saber encaminhar. Ele vai tratar primeiro isso, vai com um médico especialista. Qual especialista eu encaminho? Então, primeiro você trata a patologia, né? Então, se eu tenho indícios de patologia, primeiro eu vou tratar, eu não, né? O médico especialista, naquele caso, vai tratar a patologia e depois o paciente vem, né? Depois ele volta. Ou, não é um indício, não é uma patologia, mas eu tenho marcadores inflamatórios, eu tenho os meus marcadores ali de saúde estão baixos, eu preciso de marcadores de saúde mais elevados, né? Então, como que eu posso preparar esse paciente, melhorar o corpo dele, para eu ter um resultado melhor? Então, eu vou ter um resultado melhor, então esse é o cenário ideal, né? Eu preparar, a gente fala harmonizar por dentro e harmonizar por fora, né? Geralmente com algumas vitaminas, alguma coisinha, às vezes uma mudança de hábito. Quem é meu paciente sabe, eu encaminho muito, muito, muito para um personal, né? Então, a gente precisa sim de hábitos saudáveis. Então, eu sempre falo para o meu paciente, procura um personal, vai fazer uma musculação, né? Então, a gente acaba encaminhando, né, para outros profissionais que vão acrescentar ali no nosso tratamento. Então, estimular o paciente também a um hábito de vida melhor. Preciso beber água? Quanto de água? Que eu já falei com vocês, né, sobre um cálculo que a gente faz da quantidade mínima de água. Então, ingerir mais água, porque uma célula hidratada responde melhor, né, aos meus procedimentos, a um preenchimento, a um bioestimulador. Então, a gente precisa organizar tudo isso naquela primeira consulta. Então, fiz meus exames, passei algumas vitaminas, falta uma vitamina aqui, uma coisa ali, ou nós vamos, né, qual que é a nossa meta? Nossa meta é produzir colágeno, então eu acrescento mais vitaminas e mais coisas ali, faço uma prescrição para o meu paciente para melhorar, para otimizar o meu resultado, né, e diminuir intercorrências assim também. Esses tempos atrás recebi no consultório uma paciente que queria fazer um protocolo bem grande, né? Então a gente tinha várias coisas para fazer. Pedi exames e lá tinha um marcador inflamatório bem alto, mas ela não tinha uma doença, uma inflamação, né? Assim, não estava aguda, ela não estava sentindo dor, mas o meu marcador estava alto. Então o que a gente fez? A gente esperou ver se alguma doença, alguma infecção, alguma virose ia se manifestar ali, não tinha. Nós demos nutracêuticos para ela, então uma cúrcuma que tem efeito anti-inflamatório e também me ajuda na estimulação de colágeno, né? E me ajuda a ter um pós melhor. Então, se eu tenho algum nutracêutico que tem esse efeito anti-inflamatório e eu faço um procedimento, eu vou ter uma inflamação mais controlada, porque tudo que eu faço na harmonização gera uma inflamação. E eu quero uma inflamação subclínica, então eu consigo manter isso lá embaixo, uma inflamaçãozinha controlada. E é o que eu não teria se eu não tivesse pedido esse marcador. Se eu não tivesse
checado primeiro o organismo da paciente. Depois de um tempo a gente refez o exame, estava tudo ok, aí sim a gente pôde começar. Porque se eu inicio um protocolo longo, um paciente que tem esse marcador inflamatório elevado, eu tenho um pós ruim, ele vai inchar mais, né? Então vai ter mais edema, talvez ele vá ter mais hematomas. Então, se eu fizer um preenchimento labial, por exemplo, aquele paciente que vai ficar com aquela boca de salsicha no pós, vai ficar muito inflamado. Por quê? Porque ele reagiu de forma exacerbada ao meu produto. Então, muitas coisas eu consigo minimizar, né? Eu não consigo garantir que não vai ter um edema, que não vai ter nada, mas eu consigo me prevenir e minimizar essa chance sim. Então eu preciso conhecer o paciente, conhecer o organismo do meu paciente, saber se ele está apto a receber o preenchimento. Se ele não estiver apto, estiver doente, encaminho para o médico, trata a doença, depois ele volta. Depois disso, né, preparei todo o meu paciente, eu vou fazer o plano de tratamento dele. Como eu começo o plano de tratamento? Já falei aqui com vocês também. Qual a queixa principal do meu paciente? A queixa principal é o meu nariz. O meu nariz ele é muito grande. Então eu vou avaliar esse rosto. Será que o nariz é grande mesmo? Será que não está faltando um pouquinho aqui na bochecha? Será que não são outras estruturas que estão menores? Eu já tive muito caso de paciente que a queixa era o nariz, mas na verdade faltava estruturas ao redor. E conforme a gente vai acrescentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o nariz ele se integra àquela face. Então, nem sempre o local da queixa do paciente é onde eu vou atuar especificamente. Então, às vezes a queixa está em um ponto, mas o problema está ao redor. Então, eu preciso olhar ao redor, eu preciso ter esse olhar, né, de ver as estruturas anexas, as estruturas vizinhas. Então, por que o paciente está achando que aquele ponto está muito grande? Realmente ali está maior ou as estruturas vizinhas que estão menores? Então, a gente tem que ter esse olhar clínico e avaliar, e não só, né, aquele foco, aquele ponto específico. Por isso que eu preciso conhecer todo o leque de procedimentos da harmonização para poder tratar o meu paciente de uma forma bem natural e elegante, como eu sempre falo aqui. Então, aí a partir desse ponto, né, dessa queixa do paciente, eu traço todo esse plano de tratamento, aí sim a gente vai começar, né, a trabalhar em cima daquela queixa. E lembrando que a harmonização ela é uma construção, a gente não faz tudo no mesmo dia. Então eu vou construindo aquela harmonização, eu vou construindo a elegância no rosto do meu paciente, e isso a longo prazo. E quanto tempo vai durar? Quanto tempo dura esse procedimento? O tempo que eu mantiver meus procedimentos. Então, a harmonização ela tem que ser devagar e sempre, né? Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez, um bloco de tratamento, né? Uma coisa pontual e depois deixar. O ideal é fazer devagar e sempre. Faço um pouco, hoje, daqui a um mês faço mais um pouco, né? Depende do tratamento, tem coisas que são semanais, tem coisas que são mensais. Alguns protocolos são interessantes que a gente faça anualmente, né? Protocolos anuais. Então a gente vai modulando, né? A gente vai acrescentando esses procedimentos devagar e sempre, assim eu consigo gerenciar o envelhecimento do paciente. Então, a gente vai envelhecendo melhor. Eu costumo brincar com os meus pacientes e falo assim, você nunca vai saber como você seria se não estivesse aqui. Então, essa é a ideia, né? Eu não sei como eu ia envelhecer sem isso. Então, a gente nunca vai ter aquela ideia de como tão ruim que ia ficar a longo prazo, porque eu estou cuidando desde cedo, eu vou prevenindo, então eu vou gerenciando esse envelhecimento. Esse é o melhor caminho, né? Sempre a gente prevenir e gerenciar o envelhecimento, e sempre com saúde, sempre conhecendo o organismo do meu paciente. Lembre-se sempre de se colocar em boas mãos. Se ficou alguma dúvida, você tem alguma sugestão, alguma dúvida, manda aqui pra gente e a gente se vê semana que vem aqui no Papo de Mulher na TV Indaiatuba. A Elevare Acabamentos é uma empresa líder no mercado de pisos e revestimentos que orgulhosamente atende a cidade de Indaiatuba e toda a região. Com uma trajetória de excelência e compromisso com a satisfação de seus clientes, a Elevare conquistou a confiança de consumidores e profissionais da construção ao longo dos anos.
oferecendo uma ampla gama de opções em pisos e revestimentos. Se você busca por pisos elegantes, revestimentos versáteis e um atendimento de qualidade incomparável, a Elevare é a escolha certa para tornar seu espaço único e especial. Visite nosso site elevareacabamentos.com.br. Olá, mulheres! Eu sou Bruna Ribeiro, maquiadora profissional, e estou aqui nos Dicas de Make. Hoje, a dica da semana vai ser como utilizar o primer. Muitas meninas me perguntam como utilizar o primer, para que utilizar o primer, como utilizar, para que serve. Recebo várias perguntas em relação a isso. Bom, vou deixar bem claro aqui para vocês qual a utilidade de um primer. Aproveitando, já trouxe um aqui que eu uso na minha bancada. Bom, vou contar um segredo aqui para vocês. Eu, particularmente, não utilizo muito primer na minha maquiagem e nem muito nas outras maquiagens em clientes. Por quê? O primer eu costumo estar utilizando realmente em pessoas específicas, que tem a pele mais oleosa, que tem os poros dilatados no rosto, sabe aqueles buraquinhos? Então, normalmente, quando chega pessoas com esse aspecto de pele, aí sim eu entro com o primer. Para quê? Porque o primer, ele vai simplesmente funcionar nesses buraquinhos, nesses poros dilatados, deixando de uma forma mais aveludada e preenchendo os buraquinhos. O primer não traz durabilidade para sua maquiagem, viu? Muita gente me pergunta sobre isso, e o primer não entrega durabilidade. Ele só vai entregar para você uma pele com um pouquinho mais aveludada para poder receber a sua base sem que os buraquinhos, o poro dilatado fiquem tão marcados. Deu para vocês entenderem? Vou ensinar agora como vocês vão fazer a aplicação desse primer, que é extremamente importante para quem tem essa pele mais oleosa, tem essa pele com mais marquinhas, né, com os poros. Como que vocês vão fazer? Eu sempre gosto de ensinar porque essa forma de fazer essa aplicação é extremamente importante e é onde realmente vai fazer o diferencial na maquiagem de vocês. Então, eu costumo colocar o primer aqui no dorso da minha mão, um pouquinho. E como que eu costumo fazer? Aqui mesmo eu venho dando batidinhas para dar uma aquecida nesse produto antes de vir com ele diretamente no meu rosto. Como esse produto específico, ele é um pouquinho mais vamos dizer para vocês, mais glicerinado, então eu sempre gosto de passar aqui no dorso da mão de vez em vir diretamente no meu rosto. E como você vai fazer essa aplicação? Em pontos específicos, que seria somente aonde estão os poros dilatados, que normalmente é aqui mais na bochecha ou um pouquinho no nariz. Então, assim, com batidinhas, que você vai fazer essa aplicação desse primer, dando batidinhas, de forma que esse produto está entrando na sua pele, preenchendo os poros dilatados. Então, você vem com muita precisão, exatamente aqui, aonde estão os seus poros, com muitas batidinhas. Vocês vão conseguir perceber fazendo esse movimento, que automaticamente a sua pele já vai ficar mais mate nessa região que você aplicou. Fez essa aplicação do primer, deixou a sua pele com esse efeito mais blur, mais mate, aí sim você pode continuar com a sua preparação de pele, entrando com os corretivos, com a base, com o pó e dar continuidade em toda a sua maquiagem. Então, para deixar muito claro para vocês aqui, o primer eu só uso nessas ocasiões mesmo, gente, para conseguir dar essa amenizada nos poros dilatados. Espero que essa dica tenha ajudado vocês e tirado aí a dúvida misteriosa sobre o primer de verdade. Bom, essa foi a dica da semana. Meu Instagram está aqui embaixo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Aguardo comentários de vocês e até semana que vem!
Chegamos ao fim de mais um Papo de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo a gente, seguindo, compartilhando, marcando seus amigos, que semana que vem tem mais um programa para vocês, mulheres. Um beijo, até quinta!